Olá, muito bom dia, graça e paz abundante ao seu coração. Seja bem-vindo a mais um devocional na presença do Pai. Abençoar você, compartilhar o Evangelho. Bom dia, Fernanda, a primeira a entrar aí. Vamos entrando aí, gente. Glória a Deus. Vou fixar aqui o nosso comentário. Glória a Deus, que bênção, né? Bom, estamos juntos aqui para exercitar na piedade. Eu vou falar disso? Exercitar na piedade é o que a gente faz aqui todo dia. Me fala aí o seu nome e a cidade que você está conectado. Pessoal do Caxias do Sul, bom dia, Anápolis. Escreve o nome, porque alguns endereços de Instagram aqui eu não consigo ler, não tem o nome. Alô, Roraima, abraço. Glória a Deus, graça e paz. Meu nome é Regina de Paracatu. Isso, bom dia, Regina. Bom dia, William Alves. Bom dia, Luciene. Graça e paz, queridos. Pastor Rodrigo, grande abraço. Bom dia, Elisete. Bom dia, Marcela de Goiânia. Cláudio Henrique de Anápolis. Ana Paula lá de Curitiba. Bom dia, Camila de Goiânia, Cleidiane de Tocantinópolis, Letícia de Cuiabá, bom dia, Penápolis, Tubiara, Vitória do Espírito Santo, glória a Deus, bom dia, Elizabeth Gomes, comprando aí o primeiro selo de doação, Gabriel, obrigado, gente, desde já agradeço aí. Você nem sabe se vai ser bom ou vai ser, no nome de Jesus. Os irmãos são generosos. Bom dia, Eduarda. Videira de Luiz, Eduardo Magalhães. Bom dia, pastor Naor. Meu nome é Floripes Araxá. Aleluia. Cuiabá, Mato Grosso. Rafael de Curitiba. Bom dia, Vera, lá de Uberlândia. Riachão, Maranhão. Lúcio, grande abraço. Obrigado, Dani, pelos selinhos doados. Obrigado, meu querido Rafael, da videira de Uberlândia. Bom dia. Obrigado, Monge Igor de Porto Alegre. Obrigado, Edilza, já aí pelos selos doados também. Obrigado. Grande abraço aí para o Esdras de Uberlândia, irmãos de Tangará da Serra, todo lugar, né? Glória a Deus. Que benção, gente, glória a Deus, que bom que você está aqui conectando com irmãos de todo lugar, Olha, obrigado aí, Kevin, querido Kevin, pelos selinhos, tá bom? Obrigado. Quero agradecer a todos os irmãos, mais uma vez, que doam os selos aqui. Alguém me perguntou, Herbert, obrigado. Aonde que doa? É embaixo, aqui no rodapé, você tem um lugar aí para você doar. Você tem que ter, eu acho, um cartão de crédito cadastrado na Apple Store, se eu não me engano. Aí você consegue visualizar a opção de doar. Alguns irmãos perguntam, esses selos, essas doações, eu uso elas para divulgar o Evangelho, tá bom? Não uso para mim, eu agradeço aí. Se você não me segue, já aproveita para seguir, clica aí embaixo. E também clica no aviãozinho, querido Ícaro, grande abraço. E aí, Ícaro, vamos colocar o devocional nas suas lojas, abençoar seus clientes, colocar para vender lá junto com camisa, um bom presente, não é, Ícaro? A pessoa já leva uma camisa e leva um devocional, olha aí, maravilha. Indico vocês passarem lá no mercado, gente. Meu querido sobrinho, Rolly de Jaber, obrigado pelo selo. Ó, se vocês precisarem aí de aluguel de carro também, esse homem de Deus, meu sobrinho, eu alugo o carro dele quando eu preciso. Depois coloca aí o endereço, o Rod. Abraço, querida Cleia, obrigado. Amados, ó, lembra que nós temos um grupo de WhatsApp do nosso devocional, tá bom? Nós temos um grupo de WhatsApp, você pode entrar aí no link da bio e tá escrito lá, grupo devocional na presença do Pai. Todo dia eu mando um conteúdo extra lá para quem está no grupo, nem publico, é um conteúdo extra, exclusivo, tá legal? Então, eu quero que você depois entra no grupo do devocional para você receber mais conteúdo.
né? Só clicar lá. E lá também, obviamente, se você quiser adquirir o livro ou no atacado para dar de presente de aniversário, abençoar a vida de alguém, você consegue por lá também, tá legal? Muito bem, gente, vamos aqui compartilhar hoje aí, ó, Lock Black, gente, lockblack.aluguel de carros. Se alguém me procurou, é aí que eu, quando preciso, alugo o carro para mim. Lock Black. Hoje é o dia 15, né? 15 de março, meio do mês. Qual que é o tema da nossa live hoje? O suprimento é maior do que o erro. Vamos escrever o título aí, obrigado, espaço merci. Comprou um selinho também. Você pode escrever o título aí pra gente? Nós vamos compartilhar hoje. O suprimento é maior que o erro. O suprimento é maior que o erro. Todo mundo escrevendo aí, o suprimento é maior que o erro. Glória a Deus. Esse é o tema que a gente vai compartilhar hoje. E o texto é Lucas, capítulo 15, verso 22 até o 23. Lucas 22 ao 23 é o versículo, né? O suprimento é maior do que o erro. E o versículo é Lucas capítulo 15, verso 22 e 23, que a Bíblia diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Se você continuar lendo o texto, que é um dos meus prediletos da Bíblia, é a parábola do filho pródigo, porque na verdade eu daria a esse título, né, a parábola do pai pródigo de amor, porque eu acho que essa parábola, ela mais do que nunca, ela é uma palavra para falar do amor do pai, do amor do pai. Obrigado, Rosimeire, pelo selo. Ela é muito mais para falar do amor do pai do que para falar necessariamente do erro do filho. Mas ela é uma parábola onde Deus revela o coração dele, né? E eu acho que isso é a coisa mais preciosa. O filho, nós sabemos o que aconteceu nessa parábola, né, gente? O menino pediu a herança do pai dele antecipadamente, só para a gente lembrar aqui. E aí, a Bíblia fala que ele foi e gastou dissolutamente toda a herança. Só de pedir a herança do pai antecipadamente já é um problema, porque isso é uma desonra horrorosa. É como dizer, você não morre, então antecipa a herança para mim. É um desafeto horroroso, não é? E a Bíblia fala então que aquele filho se afasta, vai viver a vida do mundo, gasta todo o dinheiro e vai parar lá no chiqueiro, comendo comida de porcos, porque esse é o fim horroroso de todo homem que se afasta de Deus. O fim é sempre trágico. Às vezes ele não vai ficar sem dinheiro, mas vai perder a alma, não é verdade? Obrigado, Closet Bet, seja bem-vindo, está nos seguindo aqui. Se você não nos segue, aproveita para nos seguir, vem estar conosco aqui de segunda a sexta às 8 da manhã para compartilhar o Evangelho. Então veja, o Senhor, essa história conta, então ele vai para lá e a Bíblia fala que num determinado momento, ele cai em si. Ele cai em si e ele começa a pensar: puxa vida, estou aqui comendo comida de porcos, enquanto na casa do meu pai até os funcionários têm o que comer. Vou voltar para lá e vou falar para ele: já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha que começa o drama, né, gente? Que começa o drama, o erro. Houve um erro. Isso é uma história que se repete. Vou voltar, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então me trata como um dos teus funcionários. Obrigado, Fernando, pelo selinho adquirido. Me trata como um dos seus funcionários. E o pai, então, nem ouve essa conversa quando ele chega. Eu acho que uma das cenas mais lindas da Bíblia é que nesse texto, quando ele vai chegando, a Bíblia fala que o pai viu de longe e correu e o abraçou. Porque o pai é Deus, claramente, na parábola. E Deus não corre. Deus não se apressa
Deus não perde o controle, Deus não está atrasado. É uma coisa. Então, mas quando se trata, obrigado Juliana pelo selinho também, quando se trata de encontrar você, o pai corre, o pai tem pressa em estar perto, em trazer para perto. E então o pai daquele filho pródigo, ele manda matar um novilho cevado, fazer uma festa e realmente colocar uma capa, um anel, tudo isso é muito significativo. Obrigado ao pessoal do ateliê da Renatinha pelo selo. E isso é uma cena linda, preciosa, não é? Que a gente percebe aqui. Então, eu acho que a coisa mais preciosa que a gente percebe aqui no coração de Deus e que contrasta com a gente é que em todo momento o filho, ele estava preocupado com o erro dele. Eu errei, eu pequei, eu me afastei. Obrigado, Patrícia, pelo selo. E eu não sou mais digno de ser chamado filho. Essa é a atitude, a sensação que todos nós temos quando nós erramos. Uma sensação de culpa, uma sensação de erro e automaticamente uma sensação, um afastamento de Deus. Essa é uma história que começou lá no Éden, lá no jardim. Todos nós, gente, todos nós erramos na vida. Erramos com pessoas do nosso lado. Obrigado, Ezequiel, pelo selo. E nos sentimos culpados, nos acusamos, nos afastamos. Você já viu quando você erra com alguém, você também evita ela? Quando você está devendo para alguém, né, a pessoa entra numa porta, você sai na outra, você não quer encontrar, você se isola. O erro sempre produz o afastamento, não é? Por causa da culpa. Obrigado, Clau. Vamos escrever aqui a primeira frase aqui do dia. O erro e a culpa sempre produz afastamento. Escreve para mim. O erro e a culpa sempre produz afastamento. Eu acho que uma das coisas preciosas dessa live é que Deus, ele tem nos dado tantos ensinamentos aqui, né, irmãos? E eles são traduzidos em forma de frases que eu te dou durante a live. Escreve para mim. O erro e a culpa sempre produzem afastamento. Então, você percebe que quando você erra, esse é um processo que o diabo trabalha. Você erra, se sente culpado e se afasta, seja do cônjuge, seja de um amigo e principalmente de Deus. Isso está acontecendo aqui. O homem, no entanto, só pode dar certo na vida e só pode viver o propósito que Deus tem para ele na presença de Deus, perto de Deus. O grande problema da humanidade, a grande ruptura, a grande tragédia, eu chamo ela de a grande ruptura, aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem erra. A Bíblia fala que o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, mas no momento que eles pecam, eles percebem que estavam nus e se escondem de Deus, se afastam de Deus. E naquele momento, depois, ele é expulso do jardim. Então uma grande ruptura acontece ali, porque naquele momento que ele é expulso do jardim, ele é expulso da presença de Deus. E ali começa toda a tragédia da humanidade. Ali, logo depois, a sequência de problemas que estão acontecendo ali. Aí vai começar a doença, enfermidade, depois um filho vai matar o outro, não é? Toda a maldição, a terra é amaldiçoada por causa do homem, por causa da queda, né? Então você começa a perceber que essa grande ruptura que acontece, esse afastamento, é a razão por que nós sofremos. E até hoje isso não mudou. O diabo sabe que na presença de Deus você é vencedor. E ele sabe que no afastamento de Deus você é derrotado. Então ele trabalha para te afastar. E ele sabe que a maneira de afastar é condenar, é acusar, não é? Então, o diabo, sabendo disso, desde o princípio, ele trabalha para afastar o homem de Deus.
Ele sabe que perto de Deus o homem não pode ser cativo dele. Desde o começo essa estratégia tem sido praticada por ele. E eu quero te mostrar essa astúcia horrorosa e te mostrar como Deus lida com o nosso erro. Como que nós, veja, Deus lida com o erro totalmente diferente de como nós lidamos com o erro. Geralmente, quando nós erramos, ou quando alguém erra perto de nós, ou um filho erra, qual que é a nossa abordagem? A nossa abordagem sempre é: menino, o que que você fez? O que que você fez? Você percebe que a abordagem humana é focada no erro, mas a abordagem de Deus é focada na pessoa. Escreve aí para mim: a abordagem humana é focada no erro, mas a abordagem divina é focada na pessoa. Ficou grande? Se você lembrar, escreve para mim: a abordagem humana é focada no erro, a abordagem divina é focada na pessoa. Obrigado, Warlas. Veja que o nosso foco é ou a gente pergunta: o que você fez? Olha o que você fez. Ou a gente pergunta: meu Deus, o que eu fiz? Né? O que eu fiz? É um foco errado. E isso produz culpa, isso produz condenação, o grande fardo da humanidade, queridos. E isso acontece dentro da igreja também, e que nos impede de viver com Deus e viver em paz com Deus, com ousadia, chama-se culpa, a acusação. Essa é o grande problema da nossa vida: culpa, acusação, condenação. Quando surge a acusação, ela vai te trazer angústia, a alma fica abatida, a consciência fica apertada e te impede de ter lucidez, clareza na graça de Deus. Nós temos um inimigo que nos acusa de dia e de noite. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por que veio? Olha o tanto de coisa que veio, preste atenção. Veio a salvação, veio o poder, veio o reino e veio a autoridade. Tudo por quê? Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Que coisa, não é? Você vê que coisa terrível? Tudo que veio da parte do Senhor, o reino, o poder, a salvação, é porque o diabo, o acusador, foi expulso. O acusador foi expulso. Escreve aí para mim: lá na cruz, o acusador foi derrotado. Lá na cruz, o acusador foi derrotado. Vamos escrever isso? Lá na cruz, o acusador foi derrotado. E a Bíblia diz então que, você vê, a Bíblia está falando aqui em Apocalipse 12, 10, que foi expulso o acusador. O diabo rouba, não é verdade? O diabo rouba, mas o nome principal dele não é assassino. O diabo mata, não é? Desculpa, ele rouba, mas o nome principal dele não é ladrão. Ele mata, mas o nome principal dele não é assassino. O nome principal dele é acusador. Acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite. Ele acusa para condenar, para te afastar de Deus, para te paralisar, para colocar medo no seu coração, para que você não tenha ousadia, não tenha fé, para realmente orar com a certeza do que o Senhor te ama. Você precisa aprender a lidar com a acusação, porque essa é a grande estratégia do diabo: acusar você. Então o diabo te acusa quando você erra, e acusa também quando você não faz o que deveria fazer, percebe? Então ele te acusa que você
você não é uma boa mãe, você não é um bom pai, você não é um bom filho, você não é um bom líder, você não é um bom empregado, um bom patrão, você não é capaz, ou você errou, você xingou, você fez o que não devia. Tudo ele vai errar, vai acusar. E ele vai acusar também porque você não ora o suficiente, porque não lê a Bíblia o suficiente, porque você não fez o devocional do pastor Naor hoje. Se você, talvez você nunca reparou aqui no meu livro, tem aqui as primeiras páginas aqui, ó, agradecimento e tal, né? Cada mês tem uma arte com pensamento. Tem um lugar para você colocar também os seus áudios. Mas eu fiz uma parte aqui de propósito. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, desfrute ao máximo, tá vendo? Muitas pessoas não leem, mas aqui no rodapé, uma coisa que eu escrevi de propósito foi por causa desse tema que a gente está tratando. Eu falei, não tenha pressa, o devocional não deve se tornar uma obrigação diária que, se não feita, produza condenação. É uma oportunidade que está à sua disposição. Se perder um dia ou outro, siga adiante. Isso não muda o amor do Pai. Porque até mesmo uma coisa que eu fiz para ser uma bênção na sua vida, pode se tornar uma culpa, uma acusação. Eu não li hoje, se sente mal. Percebe que tudo o diabo te acusa. Coisa horrorosa. Agora, olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 22. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos. Aleluia. Uau. Por quê? Porque estava longe. Estava como um filho pródigo. Aproximemo-nos com sincero coração. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aí ele vai falar como que a gente se aproxima de Deus. Como se aproxima de Deus? Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Obrigado, Micael, né? Obrigado pelo selinho aí. Todos os irmãos que doam selos aqui, eu quero agradecer, tá bom? A doação do seu selo, ela é importante para mim, porque me ajuda a divulgar o evangelho. Eu não uso esses selos para mim, ainda que eu poderia, é legítimo, mas eu uso para divulgar o evangelho. Então quero agradecer e abençoar a sua vida, que o Senhor te recompense 100 vezes mais. Lembrando você aí que a gente tem um grupo do devocional, tá bom? Um grupo no WhatsApp. Se você clicar no link da bio, você pode participar. Obrigado, Tarcísia. Obrigado a todos os irmãos que podem me abençoar aqui. Você pode entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu mando conteúdos exclusivos, eu nem posto, exclusivos, só para quem está lá no grupo. Todo dia eu coloco lá. É só você clicar no link da bio e participar do grupo de WhatsApp do Devocional na Presença do Pai, para receber conteúdos exclusivos lá. Então depois clica no link da bio, participa lá com a gente. Se você não me segue, já vem seguir aqui, clica aqui embaixo e vem andar com a gente, tá legal? Depois clica aí no aviãozinho, manda para os seus amigos. E se você não tem o livro, você pode adquirir. Olha aí, meu amado Alexandre Douto, só encontro ele aqui no Instagram, porque ele não me atende não. Você pode adquirir no link da bio, tá bom? Obrigado, Mateus, obrigado, pastor Alex. Faça desse livro o seu presente de aniversário oficial. Eu tenho dito isso. Compra uma camiseta, compra um perfume, mas dá um livro de presente. Sabe por quê, gente? A pessoa vai lembrar de você 366 dias por ano. Você vai colocar o evangelho dentro da casa dela. Eu ouvi um testemunho de uma irmã. O marido dela é ímpio, o marido dela não quer saber do Senhor, da igreja, de nada, não aceita vir no culto. Ela comprou um livro e colocou do lado, deu de presente para ele, colocou na cabeceira. E ela falou que deixou lá, porque não ameaça, né? Ele começou a ler. E ele começou a ler o devocional, obrigado, Murilo. E Deus começou a tocar no coração dele, ímpio. E ela falou para mim que agora
Ele chama ela para ler todo dia, e o dia que não lê, ele não aceita dormir sem ler. Eu fiquei assim impactado, porque Deus está tocando o coração dele. Às vezes ele não vai ler a Bíblia porque ele não entende, ele não vai aceitar ir num culto, mas ele vai se converter ouvindo o Evangelho. Esse livro, além de ser um livro de edificação, ele é um maior, para mim, ele é o maior presente de evangelismo também. Muitas pessoas me pedem a vida toda: pastor, escreve um livro de evangelismo. Está aqui, é o melhor livro de evangelismo, também, edificação e evangelismo, porque você não está agredindo, você está colocando o perdão de Deus, o amor de Deus, e a pessoa vai recebendo ali. Então é uma ferramenta que eu acho que está aí à sua disposição, tá bom? Eu sei que é uma propaganda, mas ela é verdadeira. Muito bem, volta para cá. Veja, aproximemo-nos. Como que eu me aproximo? Obrigado, querido Danilo. Como que eu me aproximo? Eu me aproximo com o coração purificado da má consciência. Você vê que a gente tem uma má consciência que nos condena, terrível, que nós erramos. A culpa, olha o que eu vou escrever. Eu quero que você escreva um negócio para mim. Escreve para mim. Escreve assim, ó: a culpa é um ídolo. A culpa é um ídolo. A culpa é um ídolo. Pastor, por que escreve? Todo mundo escrevendo aí: a culpa é um ídolo. Por que, pastor, que a culpa é um ídolo? Porque uma vez que a culpa está instalada na sua cabeça, ela faz você viver em função dela e não mais em função do Senhor. E isso é pecado. Sério isso? Pesado, né? Pesado, mas é sério. Você nunca pensou, talvez, que a culpa fosse um ídolo na sua vida. Mas você vê que coisa séria? Sim, por que a culpa é um ídolo? Porque você passa a viver em função dela. As suas emoções em função dela, sua vida em função dela, você fica se martirizando. E você não vive mais em função de Deus. O diabo, essa é a grande estratégia. Você vê? Quando a culpa sempre vem quando a gente erra. Como veio na vida de Pedro quando ele negou Jesus. E se tornou um fardo horroroso na vida dele, e a mesma coisa hoje. Gente, você tem que entender uma coisa: todos nós somos seres inconstantes. Não é verdade? Obrigado, Elique Rodrigues, pelo selo. Nós somos seres inconstantes, incoerentes. É um fato da vida caída aqui dessa terra. Obrigado, Sérgio Carlos. Nós somos seres inconstantes, incoerentes, e por isso nós precisamos tanto da graça de Deus. Tanto da graça de Deus. Eu gostaria de falar para aquela pessoa hoje, para você que está aqui. Essa live é para você, você que é uma pessoa como eu e todos nós, em alguma medida, pessoas inconstantes, incoerentes e que precisa da graça de Deus. Pessoa que consegue ao mesmo tempo sentir atração e repulsa, uma ambiguidade horrorosa, porque o pecado nos tenta e ao mesmo tempo eu não quero, não é verdade? O bem que eu quero eu não faço. Paulo que diz isso. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Peraí, Paulo, você quer ou não quer? Uma ambiguidade horrorosa que produz condenação, não é? O mal que eu quero eu não faço, o bem que eu quero eu não consigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa luta? Graças a Deus por Cristo Jesus. É para você que eu quero falar. Às vezes quando nós falamos, exortamos, né, que Deus detesta a incoerência, a gente se sente mal, mas a Bíblia nos mostra que Ele nos ama com toda a nossa incoerência, Ele nos ama com toda a ambiguidade, Ele nos ama assim mesmo, sua mão graciosa. A graça de Deus, ela existe, ela nos restaura, ela é o que nós vemos na conversa de Jesus com Pedro, lá em João 21:15, quando ele 21:15, ele diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, depois que ele tinha negado ele: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: apacenta os meus cordeiros. Que ele estava restaurando Pedro por causa da queda, da condenação que ele estava vivendo. Eu quero dizer algo para você, olha para cá. Não existe
um lugar tão tortuoso que ele não possa te encontrar, um labirinto tão complicado que ele não consiga achar você. Esse versículo que eu li agora foi João capítulo 21, verso 15, para quem está anotando. Ou seja, não importa quão complicada e confusa esteja a sua vida, Ele é o Deus que vai endireitar o seu caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará sobressair, Ele vai endireitar as suas veredas, seus caminhos, Ele vai corrigir, Ele vai fazer todas as coisas diferentes. Olha, gente, a grande estratégia do inimigo é nos acusar. Deus, no entanto, tem uma atitude diferente. Vamos ver o coração de Deus? Olha aqui, eu vou ler Gênesis capítulo 3, verso 8, 9 e depois o 11. É o momento da queda, ok? Vamos ver como que Deus... Eu vou te dar aqui, obrigado, querido Paulo Sarmento. Um grande abraço para você, para Joana, para sua família e para todos os queridos irmãos que trabalham aí com você na sua empresa, né, que está sempre conectado aqui com a gente, na empresa que você representa. Olha, vamos ver aqui, a primeira vez que aparece um assunto na Bíblia, ele é muito significante. Então vamos ver o primeiro erro da Bíblia. Qual foi o primeiro pecado? Qual foi o primeiro erro? E como Deus tratou com o homem no primeiro erro? Voltar lá na história é muito importante. Entender como Deus lidou nos ajuda a entender como Deus realmente bom, a Cleide está perguntando aqui se só quem mora em Goiânia pode comprar o livro. Não, Cleide, o livro está disponível para vender no site. Você pode clicar no link da bio aqui do meu Instagram, tem a opção lá, adquirir o livro. Aí ele vai jogar lá no site e entrega no Brasil todo, vai chegar na sua casa, tá bom? Chegar na sua casa. Qualquer lugar do país pode adquirir o livro. Olha aqui, Gênesis 3, 8, 9 e 11. Olha que aqui é a primeira queda. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles tinham pecado, tinham comido da árvore do conhecimento. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Aqui está o verso 11. Ó a pergunta de Deus. A Cleide está dizendo que não, fala que não tem para entregar. Não, você pode me mandar um direct depois que eu te ajudo aqui, tá bom, Cleide? Tem sim. Tá normal, mas eu posso te ajudar. Te mando um WhatsApp aí depois. Manda um direct para mim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deus faz 3 perguntas. 3 perguntas. Eu vou levar para Acreúna, Sérgio. Amanhã estarei em Acreúna, interior de Goiás, para pregar lá. E dia 30 estarei em São Paulo, na conferência dos Radicais Livres e também a conferência dos vencedores. Obrigado, Marcos Barbosa, pelo selo. Aleluia. Ok, do Peru, né? Ok, mas você vai poder comprar pela Amazon, tá bom? Já a gente vai colocar lá. Veja, primeira coisa que eu quero colocar aqui para você. Qual foi a primeira pergunta que Deus faz então quando o homem erra? Adão, aonde você está? Aonde você está? Ok? Onde você está? Ele não fez a pergunta o que você fez, como eu e você perguntaria, não é verdade? O que você fez, menino? O que você fez? Ou então, meu Deus, o que eu fiz? Poxa, como é que eu fiz um negócio desse? Lembra que eu falei? Nosso foco está no erro. Mas olha a pergunta de Deus: Adão, onde você está? Adão estava preocupado com o erro. Deus estava preocupado com a distância. Escreve aí para mim:
Adão estava preocupado com o erro. Deus estava preocupado, se assim eu posso dizer, com a distância. Adão estava preocupado com o erro. Deus estava preocupado com a distância. Você está sempre focado no seu erro, está preocupado, escreve aí para mim, Adão estava preocupado com o erro, por isso se escondeu, né? E Deus estava preocupado com a distância. Ao perguntar, Adão, onde é que você está? Ele não toca no assunto do erro. Veja que ele não toca no assunto do erro, ele toca no assunto da distância. Adão estava preocupado com o erro e se escondeu, porque Adão pensou, Deus tinha falado, se você comer da árvore do conhecimento, você vai morrer. Como ele comeu e não morreu, certamente ele pensou, vou encontrar Deus, ele vai me matar. Mas Deus não tinha dito que eu vou te matar. Deus não tinha falado isso, não é? Mas, no entanto, a Bíblia fala que ele se esconde. Ele se esconde ali. Então, a preocupação de Deus é a distância. Por isso que ele manda se aproximar. A Bíblia fala que foi aberto um novo e vivo caminho pelo seu sangue, para que nós possamos nos aproximar com ousadia junto ao trono da graça para receber favor em tempo oportuno. Através do sangue, a culpa foi removida. Você está perdoado, perdoado. Deus não matou Adão, Deus matou um animal e fez vestes para ele, cobriu ele, já mostrando como ele resolveria o problema lá na frente. Jesus é o cordeiro que morreria, que morreu por nós. Adão, ali a Bíblia fala que Deus escolheu desde a fundação do mundo, desde o princípio. O cordeiro, se você lê Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Uau! Era uma coisa que já tipificava o Senhor ali. Então Adão, ao invés de trazer, se aproximar, ele se afastou, e Deus não mata ele, Deus mata um animal para pagar aquela dívida. O sangue paga a dívida, é aonde tem perdão, não tem culpa, não tem condenação. Então o foco de Deus estava na distância. A pergunta de Deus diante do erro não tem foco no erro, mas no homem. A pergunta de Deus é para que nós possamos cair em si e perceber que nós estamos nos afastando dele. Gente, você sabe por que muitas pessoas não oram? É inconsciente, você se acusa, né? Pastor, eu queria orar mais, não consigo orar. Eu não sei o que acontece. É por causa da culpa. Inconscientemente você está debaixo de condenação e logo você se afasta, porque a condenação te afasta de Deus. O erro faz isso conosco, mas ele não pode mais nos afastar, porque agora você está debaixo do sangue. Você pode se aproximar com confiança, você está perdoado. Quando nós erramos, nós nos sentimos culpados como Adão, nos condenamos. Quando as pessoas erram conosco, nós condenamos as pessoas, porque temos um foco sempre no erro. Mas mais importante e grave do que você fez e do que você faz de errado é a sua distância de Deus. Não é? É a sua distância de Deus. Então, não se preocupe com o conteúdo. Alguém está dizendo, pastor, quando eu vou orar, né, parece que falta o conteúdo. Apenas entenda, passe a ter um relacionamento com Deus como seu amigo, como seu pai. Abra o seu coração, chora. E se não tem nada para falar, fica calado, coloca uma música, cante, confesse a palavra, ora a Bíblia, né? Tudo isso são maneiras de você se aproximar e estar ali. Você é livre, não existe uma regra. Então veja que o que nós fazemos, escreve aí para mim assim, ó. O que eu faço é o produto do que eu sou. O que eu faço é produto do que sou. Você está fazendo o resultado do que você é. E você é o que você crê. Então quando você muda a crença, você muda quem você é e muda o resultado. O que eu faço é o produto do que eu sou.
e o que eu sou é produto do que eu creio. Você pode acrescentar isso na frase. O que eu faço é produto do que sou, e o que eu sou é produto do que eu creio. Então, quando eu mudo a crença, eu mudo quem eu sou, e quando eu mudo quem eu sou, eu mudo o que eu faço. É um fato da vida. Então, por isso, não é fugindo de Deus que nós vamos ser outra coisa. É correndo para Deus que está a saída. Eu vou te dar uma outra frase aqui para você já emendar nessa aí. Você já pode escrever. Escreve assim, ó: aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Deus. Para Deus. Você pode escrever isso? Aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Deus. Mais uma vez, aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Deus. Por que eu posso correr para Deus? Porque eu estou debaixo do sangue, estou perdoado. Alguém escreve aí para mim: aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Deus. Isso não é lindo? Isso é poderoso, essa frase? Aconteça o que acontecer, querido, a saída nunca é afastar. À medida que o Senhor muda o que nós somos, o que nós fazemos também vai ser mudado. Então veja que a acusação do diabo é sempre uma pergunta: o que você fez? Mas a graça de Deus, em uma outra pergunta, é: aonde você está? Escreve assim para mim: a pergunta do diabo é: o que eu fiz? Ou o que você fez? A pergunta de Deus é: onde você está? A pergunta do diabo é o que você fez. A pergunta de Deus é o que você faz, onde você está. A pergunta do diabo é o que você fez, porque ele coloca o foco no eu, e a pergunta de Deus é onde você está, que a preocupação dele é a distância. Ok? A nossa vida como filhos de Deus nunca deveria estar focada no eu nosso nem dos homens, mas em Deus, porque a distância é que é a questão. Nós fomos chamados para aproximar e também para encurtar, para dizer para as pessoas que há perdão. Não é verdade? Eu pergunto para você aqui: alguém aqui nessa live já precisou ser amado e perdoado quando errou? Você já precisou ser amado? Você já precisou ser perdoado no momento de erro? Eu creio que todos nós aqui. Se você já precisou, você entende o que eu estou falando aqui. Você sabe, gente, as pessoas lá fora, seus parentes, seus amigos, eles não estão precisando de alguém para apontar o dedo. Eles estão precisando de alguém para dizer: tem perdão para você também, tem amor para você também. Porque se para ser aceito eu preciso ser perfeito, então eu não preciso de Deus, concorda? Esse pensamento não é o pensamento de Deus. Nós não precisamos mudar para aproximar. Eu só tenho que vir. Jesus falou: não vim para julgar, eu vim para salvar. Não vim para julgar, eu vim para salvar. Toda a dívida já foi paga. Não há mais culpa, não há mais acusação. Nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E olha o que diz Romanos 8, 31 em diante: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Esse texto é uma poesia. Meu Deus do céu. Por que ninguém, nem nada pode separar a mim e a você de Deus? Por causa do sangue. Está perdoado. Por favor, escreva: eu estou plenamente perdoado. Eu posso me aproximar com segurança. Não, vamos escrever melhor. Escreve assim, ó: eu estou plenamente perdoado pelo sangue de Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus. É longa a frase, mas vale a pena escrever. Esse texto é Romanos 8, 31 ao 39. Romanos 8, 31 a 39. Eu estou plenamente perdoado pelo sangue de Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus. Escreve aí. Caberia até 2 frases, mas você pode escrever em uma. Eu estou plenamente perdoado. Nada pode me separar do amor de Deus. O versículo que eu acabei de ler é Romanos capítulo 8. Eu li o verso 1 e depois eu li o verso 31 até o 39. Eu estou plenamente perdoado pelo sangue de Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus. Essa é uma verdade que você tem que carregar. Vamos escrever uma frase que eu gosto muito, uma outra frase. Aqui você tem que trabalhar nessa live, viu? Obrigado pelo selo, Silene. Obrigado a todos os irmãos que doam um selo aqui, tá bom? Lembrando que todo esse selo que é usado para divulgar o evangelho. Que o Senhor te abençoe 100 vezes mais. Ó, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp, lembrando para quem entrou aí agora, do devocional no Presença do Pai. Clica no link da bio, você pode entrar no grupo de WhatsApp. Todos os dias eu mando conteúdos exclusivos para quem está no grupo, tá legal? Então é só clicar no link da bio aqui do meu Instagram, tem um link lá, você clica e você pode entrar no grupo de WhatsApp, tá legal? E você vai receber ali conteúdos exclusivos do devocional do Evangelho da Graça de Deus aqui na Presença do Pai. E você pode também aproveitar e comprar para dar de presente. Entra aí. Veja, eu quero que você escreva uma outra frase agora. Escreve aí para mim. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu faça de errado para Ele me amar menos. Não há nada que eu faça. Escreve aí, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu faça para Ele me amar menos. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu faça para Ele me amar menos. Consegue escrever? Alguém consegue escrever? Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu faça de errado para Ele me amar menos. Deus te ama o máximo. Por causa de Cristo. Se você como eu tem filho, você entende o que eu estou falando, não é difícil de entender. Não há nada que os meus filhos possam fazer para eu amá-los mais, eu já os amo o máximo. E não há nenhum erro que eles cometam, por mais que eu fique nervoso, tenha que disciplinar, mas não muda o meu amor. E se eu sou homem, imagina Deus. Minha querida cunhada Vânia, um abraço amado para você. Deus te ama, simplesmente assim. Agora, claro, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai te disciplinar em amor, mas Ele não vai te afastar de você, não vai se afastar de você. Mas você precisa então lidar com a acusação. Martinho Lutero, grande homem de Deus, reformador, ele conta que uma vez o diabo apareceu no pé da cama dele, se manifestou ali, coisa horrorosa. E ele tinha uma lista na mão.
E ele fala que o diabo pegou aquela listinha e leu todos os erros dele. E ele conta que ele não saiu expulsando demônios. Ele falou para o diabo: terminou de ler a lista dos meus erros para me acusar? Escreve aí embaixo no rodapé: lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E naquela hora o demônio foi embora. É isso que você precisa fazer todo dia de manhã: acordar e falar: estou lavado pelo sangue de Jesus. Não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação para mim. Isso é muito poderoso. Então veja, se não depende de mim, se tudo é uma questão de Cristo na minha vida e a justiça dele, se a minha dívida está paga e tudo que eu posso receber é exclusivamente porque eu sou filho e não porque eu mereço, se você acreditar nessa verdade, você vai ter uma revolução na sua vida. Porque não é o evangelho, não é sobre você, é sobre Cristo. Escreve aí para mim: o evangelho não é sobre mim e os meus erros, é sobre Cristo e a sua vitória na cruz. O evangelho não é sobre mim e os meus erros, é sobre Cristo e a sua vitória na cruz. Muito bem. Então a primeira pergunta que Deus fez, eu estou indo aqui já para o final, mas eu queria concluir as 3 perguntinhas, não é? A primeira pergunta foi: onde é que você está? A primeira pergunta que Deus fez é: aonde você está? Ou seja, a pergunta de Deus estava focada na distância do homem e não no erro do homem. Depois ele faz a segunda pergunta, não é? Ele faz a segunda pergunta é: quem te enganou? Escreve aí para mim: quem te enganou? A primeira pergunta, se você quiser acompanhar meu esboço aí, lembrando que aqui no livro você tem um espaçozinho aqui de anotação. Ele é pequeno, mas cabe. Vou fazer um esboçozinho. A primeira pergunta, para quem está anotando, é: Adão, onde você está? Porque Deus estava preocupado com a distância. A segunda pergunta de Deus para Adão é: quem te enganou? Quem te enganou? Ou seja, essa foi a pergunta que Deus fez ao homem no momento após a queda. A segunda pergunta: quem te enganou? Eu vou traduzir. O que Deus está falando? Adão, quem te fez pensar diferente de mim? Então veja que a preocupação de Deus, mais uma vez, não é com erro. A preocupação de Deus, mais uma vez, é: quem te fez pensar diferente de mim? Vamos completar essa frase aí? Quem te enganou? Quem te fez pensar diferente de mim? Pode escrever isso? Adão, quem te enganou? Quem te fez pensar diferente de mim? Escreve essa frase para você gravar aí. A primeira, já te falei: Adão, onde você está? A segunda pergunta de Deus após a queda, Deus está tratando com o pecado aqui. A segunda pergunta, então, é: quem te fez pensar diferente de mim? Quero mandar um abraço aí para todos os irmãos também que estão assistindo a live pelo meu canal no YouTube. Essa live também é transmitida lá no YouTube, canal PR Naor Pedrosa com Z. PR Naor Pedrosa com Z. Se você não me segue lá no YouTube, depois você pode me seguir lá. Tem muitas pregações, tá legal? Eu tenho uma plataforma chamada vidanagraça.com, onde eu tenho mais de 1000 pregações, inclusive 366 vídeos do devocional, onde eu compartilho 10 minutos, cursos. Você pode acessar lá através do link da bio também, tá bom? Então você pode se conectar. Inclusive no YouTube eu tenho essa trilha de oração, ó. Tá vendo aqui? Tá ouvindo aí uma música tocando? Ó, eu mandei fazer 2 trilhas instrumentais exclusivas de oração para vocês. Está lá no canal no YouTube, PR Naor Pedrosa. Você pode ter acesso a essa trilha instrumental exclusiva para você orar. Quem te enganou? Quem te fez pensar diferente de mim? Por quê? Porque se nós pensarmos diferente dele, nós não temos como nos aproximar dele. Quando você pensa diferente, a maneira como eu penso determina a maneira como eu vivo. Escreve aí para mim, a maneira
como eu penso determina a maneira como eu vivo. Consegue escrever aí? A maneira como eu penso determina a maneira como eu vivo. Escreve aí, a maneira como eu penso determina a maneira como eu vivo. Então você vê que mais uma vez, então, se eu penso diferente de Deus, eu vou viver diferente de Deus. Vou viver errado. Quando eu penso como Deus, eu vivo como Deus. E a minha vida se ajeita. Veja que essa é a preocupação de Deus. Deus não está focado no erro, mas no engano do diabo que te afasta dele. A árvore do conhecimento do bem e do mal afastou Adão de Deus. E ela também nos afasta de Deus, porque ela é focada na justiça própria. Qual que é o grande erro? Qual que é o grande pensamento errado? É achar que você precisa merecer o amor de Deus. É achar que você precisa merecer a bênção de Deus. E não entender que você é filho amado de Deus. E que não é uma troca. Não é uma troca, é um favor imerecido. Então, querido, Deus não está zangado com você, não. E para encerrar, não é? O Senhor fala o veredito. Você comeu da árvore que eu te falei para não comer? Ele faz a pergunta, mas mais uma vez não é para acusar. Só na terceira vez, obrigado, Érica, pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos que estão doando selos, tá bom? O Senhor te recompense 100 vezes mais. Mais uma última pergunta. Você comeu da árvore do conhecimento que eu falei para você não comer? Deus não quer condenar. Ele está dizendo, Adão, você comeu da árvore da justiça própria. Todas as vezes que nós nos alimentamos, gente, do ego, nós caímos. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, para os nossos erros, ou para as nossas conquistas, nosso orgulho, nós caímos. A nossa escolha pode nos tirar da vida abundante que Deus planejou para nós. Todas as vezes que nós não dependemos de Deus, olhamos ou para o erro, ou olhamos para a nossa capacidade, nós comemos da árvore do conhecimento. E isso nos afasta de Deus. Isso é tão sério. Deus, obviamente, Ele não desiste de nós. E Ele nos dá a resposta. Em Efésios capítulo 2, verso 11, a Bíblia fala, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Agora olha o que diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mais uma vez, é o sangue de Cristo que nos aproxima. É crer que eu estou perdoado que me aproxima. Aquele menino, filho pródigo, ele chegou, o pai dele não falou do erro dele, não deu uma bronca nele, mandou fazer uma festa. A Bíblia fala que ele o abraçou e o beijou. Isso era um perdão que Deus estava dando a ele. É isso que Deus faz com você. Não importa como você está, venha, Deus vai te lavar, vai te limpar. A Bíblia fala que Deus, que o Pai colocou uma capa nele. A capa fala de autoridade, fala da justiça de Cristo. A Bíblia fala que o Pai colocou um anel no dedo, restaurou a aliança. Colocou uma sandália nos pés, consertou o caminhar torto. O Pai celebrou uma festa, porque é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te dizer hoje, venha sujo, venha fedendo a porco, o meu sangue te lava, te purifica, você está perdoado, não há mais culpa para você, você é meu filho amado, minha filha querida. Toma aqui o anel no dedo, eu restauro a aliança que te dá acesso a todas as coisas da família. Eu te coloco a capa nova da justiça de Cristo, porque é a minha vida que te justifica, que te recomenda, que te aprova. Eu coloco uma sandália nova nos seus pés, para que o seu caminhar seja reto. Eu te dou graça e favor, eu vou endireitar a sua vida. Não é você, sou eu, apenas se aproxima, não se afaste. Porque o suprimento,
o perdão é maior do que o erro. Amém? Você crê nisso? Olha, gente, quero orar por você agora. E assim que eu salvar essa live, deixa um comentário, pega o link, coloca. Eu li Efésios capítulo 2, verso 11 ao 13. Efésios 2, 11 ao 13. Manda essa live para todos os grupos de WhatsApp que você está. Manda o link para que as pessoas assistam. Convide elas para estar conosco. Vamos fazer a oração? Vamos fazer a confissão? Se você pode, repete comigo. Diga: eu creio que eu sou um filho amado e que o amor de Deus por mim é maior do que os meus erros. Eu creio na loucura da graça de Deus, que me dá tudo de volta, mesmo sem eu merecer, porque eu sou filho amado, perdoado, justificado, porque eu sou amado. Eu quero estar perto do Pai, porque Ele tem cuidado de mim. Aleluia, glória a Deus. Querido, Deus te abençoe. Obrigado, Paulo, pelo selinho aí, os últimos. Tem um final de semana maravilhoso. Nesse domingo, se você mora em Goiânia, nós temos culto aqui na Videira do Bueno, na T3 com a T7, às 10 da manhã e às 18 horas. A pastora Luiz prega de manhã e eu à noite. Vem estar conosco. Prepare-se, aí vem o nosso jejum das portas abertas. Começa agora na última semana. A gente tem um evento de curas e milagres aqui com o Ministério City Quaker, que vai ser poderoso também. Muitas novidades, acompanha, a gente vai estar divulgando e eu te espero para te abençoar. Entra lá no grupo do WhatsApp, vem participar da comunidade na presença do Pai e já vou mandar mais um conteúdo exclusivo para você lá. Grande abraço e até segunda, em nome de Jesus. Fica na paz.